Em Efésios capítulo 5, nós vamos ler a partir do versículo 1. É um texto bem conhecido, eu vou fazer uma leitura rápida para nós entendermos alguns pontos aqui nesse capítulo. Diz assim: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Primeiro andar em amor. Podemos repetir? Andai em amor. É a primeira direção que Deus nos dá nesse texto. Mas a impudicícia, a imoralidade sexual e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeia entre vós como convém a santos. Nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes. Antes, pelo contrário, ações de graça. Sabei, pois, isso: nenhum incontinente, isto é, nenhum sem limite, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. O primeiro andar é andai em amor. O segundo, andai como filhos da luz, diz o texto bíblico. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Porque o que eles fazem oculto, o só referia vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas. Porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios. Vamos voltar. Primeiro andai em amor. Ok, gente? Andai em amor. Segundo, andai como filhos da luz. Terceiro, andai como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Alguém tem dúvida aqui que os dias são maus? Nós estamos vivendo esse tempo, né? Por essa razão, não vos torneis insensatos, mas procurais compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração o Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Esse é um texto bem interessante. Quando nós começamos a olhar todos os aspectos que esse texto traz para nós, e como ele começa com uma convocação para sermos imitadores de Deus. Isto é, nós temos referência. Nós temos um pai que a gente pode imitar. Mas o texto diz: como filhos amados. E aqui cabe uma pergunta para nós. Você se sente filho amado? Você se sente filho amado? Eu acho importante, gente, questionar, porque muitos filhos tiveram pais que falharam tão fortemente no exercício da paternidade, e alguns ficaram tão fixados nas falhas que se tornaram prisioneiros dos sofrimentos e adversidades da vida. Há tanta gente caminhando pela vida prisioneiro. E aí eu me lembro quando o salmista diz, no Salmo 142, ele diz: livra
a minha alma do cárcere? Qual é o cárcere que pode encarcerar a nossa alma, que pode aprisionar a nossa alma? Por que tantas vezes, diante dos desafios da vida, dos sofrimentos da vida, as pessoas paralisam na dor e não conseguem avançar? Porque ficam dentro do cárcere da alma. Na verdade, em Provérbios 4, 23, quando Salomão está nos falando sobre lições de vida, ele diz: sobretudo, o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Em outra tradução, as fontes da vida. Isso significa que quando o coração está entulhado, as saídas da vida ficam obstruídas. Mágoa, ressentimento, amargura, iras, rancores, inveja, cobiça, todos esses sentimentos e aqui que geram comportamentos, como o apóstolo Paulo aponta aqui nesse texto, que levam a uma degradação da alma, que levam a uma degradação moral, porque quando o ser humano ultrapassa os limites da dignidade do corpo, ele já ultrapassou antes os limites da dignidade da alma. E aí ele entra no cárcere. E a vida não avança, porque o coração está entulhado de dores, o coração está entulhado de lixos, e coração entulhado obstrui as saídas da vida, as fontes da vida. Quanta gente caminhando assim. Então esse texto, ele nos convoca a olharmos a quem nós estamos imitando. Sede imitadores de Deus como filhos amados. E quantos estão na orfandade da alma que não conseguem olhar para Deus como Pai? E eu acho importante questionar tudo isso, porque muitas vezes, como consequência, muitos fecham o coração ferido para receber a paternidade de Deus. E aqui nessa igreja vocês têm essa oportunidade maravilhosa de trabalhar através de um devocional esse tempo com Deus Pai. Mas não basta só saber que há um Deus Pai intelectualmente. É preciso ir mais além do que isso. Porque quando o coração está fechado, não consegue ver Deus como Abba Pai. Abba já é uma tradução do original Pai. Abba Pai é pai duas vezes. E pai duas vezes é papai. Intimidade. Papai. E muitos estando na igreja ainda andam pela vida carregando o peso de mágoas, ressentimento e raivas não resolvidas, que estão muitas vezes já tão arraigados no emocional, que já definem comportamentos e se tornam pessoas enraivecidas, pessoas iradas, porque a ira é uma dor que acontece em um determinado momento da vida, que naquele momento, quando a dor entra no coração, entra como mágoa. O coração é magoado. À medida que o tempo passa, aquela pessoa joga aquilo lá no escuro da alma, nas sombras da alma, onde a luz não entra. E não entra porque nós mesmos escolhemos muitas vezes não deixar entrar. Lucas fala sobre isso: se todo o teu corpo estiver iluminado, sem nenhum canto escuro, então a luz brilhará em ti. Isso significa que a gente, mesmo tendo a luz do Senhor sobre a nossa vida, nós podemos ter cantos escuros na nossa alma. E nesses cantos escuros, ficam muitas vezes as dores guardadas que definem comportamentos. E aí a pessoa passa a tentar se proteger da dor. E para tentar se proteger da dor, ela joga para o passado e se torna uma pessoa defensiva, que quando imagina que vai ser ferido, já entra num processo de defesa, porque há um ditado popular
que a melhor defesa é o ataque, então se torna uma pessoa agressiva para se proteger da dor. E o que isso faz no coração? O coração entra em agitação, em turbulência, porque a pessoa quer se proteger hoje para não sofrer a dor que ela já conhece no passado e levar essa dor para o amanhã. Então contamina os 3 tempos da vida. Contamina o presente, contamina o passado, que ela vem a dor do passado, e quando ela vem do passado, ela vem como raiva, como ira, potencializa e impede a leveza para caminhar para o futuro. Então essa é uma realidade que muitas pessoas que não conseguem compreender o que a orfandade pode fazer no coração, que continuam carregando essas dificuldades, porque tem dificuldade de ter intimidade com o Pai, com confiança e segurança. E por isso não se sentem filhos amados, embora saibam na mente que são. Mas porque não se permitem sentir, se tornam vulneráveis para escolherem caminhos contrários aos princípios de Deus, como estão descritos nesse texto, andando em uma busca incessante de suprir carências não supridas na sua família de origem. Quantas pessoas carentes! Cada dia a gente está vendo mais uma carência no mundo, parece uma carência generalizada nessa era da loucura. Basta nós olharmos à nossa volta para a gente ver tudo o que está acontecendo, um mundo que está se tornando cada vez mais doente. Nunca se vendeu tantos remédios para tratar depressão, ansiedade, pânico e todos esses transtornos psíquicos que nós estamos vendo hoje. Mas tem resolvido? Tem uma farmácia em cada esquina e a gente sabe disso. E no entanto as pessoas continuam cada vez mais doentes. Por quê? Porque o remédio vai trabalhar a química cerebral, vai trabalhar o que está acontecendo aqui na mente. Mas a alegria, a paz, felicidade, a harmonia, isso não se faz em laboratório e nem se vende em farmácia. É de outra ordem. Então nós precisamos entender o que a palavra de Deus nos diz em Provérbios 10, versículo 2, na parte A, que diz: o Senhor não deixa a alma do justo ter fome. Não está falando do corpo do justo, porque justificados pelo sangue de Jesus. Porque se falasse o corpo ter fome, a gente diria que é aquela fome que o pastor contou aqui do sanduíche. Mas é muito mais que isso. Não é apenas a fome física, é a fome da alma. Não deixa a alma ter fome. Porque nele, em Cristo, toda a carência de amor é suprida. Em Cristo, nós podemos caminhar com Ele e andar em amor. Porque é esse amor que supre as nossas carências. Portanto, não se sentir filho amado não muda o amor do Pai por você. Porque Ele já provou o seu amor numa prova incontestável, numa prova irrefutável, quando Deus enviou o seu Filho para pagar o preço para nos resgatar de toda a orfandade. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Queridos, quando nós olhamos para a cruz, e que nós lembramos que lá naquele momento, quando Jesus estava ali na cruz, carregando todos os nossos pecados sobre os seus ombros, houve um momento pontual, quando Jesus disse, de uma forma como um grito da sua alma: Deus meu, por que me desamparaste? Ora, o Filho de Deus precisava sentir desamparo. E ele tinha um pai durante todo o seu ministério. Ele veio revelar o Pai.
E o tempo todo do seu ministério, ele dizia: eu, Pai, somos um. Eu e Pai conversamos. Eu e Pai, gratidão ao Pai. O tempo inteiro, Jesus veio revelar o Pai. Mas naquele momento, ele veio sentir a dor do desamparo, para sentir toda a nossa humanidade, para saber qual é a dor que um ser humano sofre, porque a maior dor que o ser humano sofre é a dor do desamparo da paternidade, que faz com que o filho caminhe pela vida em busca de um sentido, de um senso de pertencimento, de uma identidade que o faça se sentir amado. E quando ele falou: Deus meu, por que me desamparaste? Ele carregou toda essa dor ali naquele momento. E logo depois, Jesus olhou e disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Foi um momento apenas quando ele se sentiu desamparo para se identificar conosco. Mas no momento seguinte ele diz: Pai, como filho, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Está consumado. Quando ele falou está consumado, o inferno fez festa. Morreu o Filho de Deus. Mas, queridos, era apenas sexta-feira. O domingo vinha logo ali. E quando o domingo raiou, Jesus foi lá e tomou das mãos de Satanás a chave da morte, a autoridade que Adão tinha entregue. Ele toma a chave da morte e da vitória. Ele diz: ó morte, onde está a tua vitória? Ó inferno, onde está o teu aguilhão? Jesus venceu, e porque ele venceu, nós também somos vencedores. Aleluia, 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 aleluia. Portanto, não podemos viver no nível do sentir. Pessoas guiadas pelo nível do sentir são instáveis emocionalmente e vulneráveis às vozes contrárias que chegam diariamente para distorcer a verdade de Deus na nossa mente e contaminar a mente. Na verdade, a mente contaminada é um campo aberto para transtornos psíquicos, para as contradições que ocorrem na mente e levam a pessoa a um caos psíquico. Porque quando ela entra na incongruência entre seus valores e princípios e comportamentos contrários a esses valores, a alma se desorganiza, e quando se desorganiza, o transtorno vem. Há sempre princípios quebrados nessa incongruência, e são verdadeiras autossabotagens. Como Paulo falou: o bem que quero não faço, mas o mal que não quero, esse faço. Essa é exatamente a autossabotagem da alma. Fazer mal a si mesmo. Como alguém pode fazer uma escolha de mal a si mesmo? E fazemos, irmãos. E fazemos tantas vezes, quando nós escolhemos o contrário dos princípios de Deus. Porque nesse texto de Efésios 5, todo o texto traz as orientações necessárias para caminharmos na referência paterna do Deus Pai, nas diretrizes que Ele traçou para andarmos com direção, com foco, com alvo em nosso percurso existencial. Não andamos à deriva da vida. Não somos órfãos. Nós temos direção. E cada momento que nós temos direção, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. A palavra nos traz a direção. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. O próximo passo será sempre iluminado pela luz que o Senhor traz para nós, para nos ajudarmos a caminhar na direção certa. Mas são 3 direções chaves para dirigirmos o nosso andar como filhos amados, que tem um referencial paterno do Pai Celestial, para não se perderem no propósito de vida. E em cada direção tem o detalhamento do que Deus requer nessa direção. Primeiro, andar em amor,
e está aqui todo o detalhamento. Andai como filhos da luz, está no versículo 8. Quando nós andamos como filhos da luz, nós vamos sempre enxergar os próximos passos, nós vamos enxergar o alvo, nós vamos enxergar a direção. E andai como sábios, no versículo 15. Na verdade, em cada direção, a palavra de Deus nos oferece uma escolha. Somos convocados a todo momento a escolher, irmãos. Não temos como nos omitir. Somos seres da escolha. O tempo inteiro nós escolhemos. Então Deus dá sempre a nós uma oportunidade de escolha. E aqui nesse texto também, ele diz: filhos obedientes ou filhos da desobediência? Filho das trevas ou filhos da luz? Tolo ou sábio? A gente escolhe. A gente escolhe. Porque muitas vezes, mesmo querendo ser sábios, nós somos tolos, porque não buscamos a direção certa. Muitas vezes sabemos que precisamos obedecer, que isso traz para nós um benefício e nós caminhamos na direção certa, mas entramos na desobediência. E quantas vezes andamos como tateando na escuridão, sem direção? A advertência sobre o andar, irmãos, já foi sinalizada para nós desde o princípio. Gênesis 3,15 já apontava a luta travada entre o bem e o mal que nós teríamos na nossa trajetória. O texto diz o seguinte: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Porém, inimizade entre ti e a mulher. Já se perguntou por que nesse versículo não está porém inimizade entre ti, a mulher e o homem? Já se perguntou sobre isso? Eu já me perguntei. Porque o contexto da queda é bem conhecido nesse texto. O primeiro casal deixou a mente ser contaminada pelas distorções da verdade que Satanás apresentou a Eva, apresentando um mundo de possibilidade, de exuberância para ela, ocultando os custos, distorcendo a verdade. E eles escolheram desobedecer. E eu creio, irmãos, e eu tenho falado isso muitas vezes, porque a mulher que gera, a mulher carrega no seu ventre gerações, ela é portadora de gerações. Então quando Deus estava falando a ela, já estava apontando para a descendência, para quem ela carregaria no ventre. E esse versículo aponta para Jesus que viria do ventre da mulher. Ora, Jesus não poderia chegar aqui com 30 anos de idade para cumprir o seu ministério? Podia ou não podia, gente? Podia. Mas Deus fez com que ele fosse gerado no ventre de uma mulher, para que ele experimentasse a nossa humanidade a tal ponto, para que em cada fase da nossa vida ele pudesse também experimentar. E já aponta para essa descendência. E essa palavra destinada a Satanás. E a gente conhece bem esse cenário da queda. Porque um dia, Deus vinha toda tarde, na viração do dia, encontrar com o primeiro casal. E eu imagino que todas as vezes que Deus vinha encontrar com eles, era um momento de muito amor, era um encontro do amor, era um encontro do afeto. Como era para você quando seu pai chegava em casa? Eu lembro que os meus filhos ficavam na expectativa do barulho do carro do pai. E quando eles ouviam o barulho do carro do pai, eles já saíam para encontrar com o pai. Agora, quantos não tiveram um momento de alegria para encontrar com o pai no final da tarde? Quantos carregam o desamparo? Os passos do pai traziam um momento de profunda intimidade, de afeto em comunhão com o primeiro casal. Mas naquele dia,
quando eles ouviram os passos do pai no jardim, a alma se desorganizou. A agitação entrou no coração. A turbulência entrou na alma. E naquela turbulência, naquela agitação, e aqui registrado na Bíblia, os primeiros sintomas de ansiedade. A ansiedade começou no jardim. Porque a ansiedade é exatamente a desarmonia da falta da paternidade que dá segurança. Então, naquele momento, eles correm para se esconder e entram os sentimentos mais primitivos no coração do ser humano: medo e vergonha. As primeiras emoções destrutivas que revelaram a nudez, mas não a nudez do corpo, porque a palavra de Deus diz em Gênesis 2 que eles sempre estiveram nus e não se envergonhavam. Mas naquele momento, por conta da desobediência, eles desvelaram, eles tiraram o véu da inocência do que Deus cobriu, e com a alma descoberta, eles se viram nus e se envergonharam. E todas as consequências do caos que leva ao adoecimento da alma e do espírito foram lançados o resto no corpo, porque o corpo é o depositário das questões mal resolvidas da alma. Tudo que a gente não consegue resolver na alma, o corpo vai gritar. Tem um livro antigo que fala: o corpo fala. E hoje nós podemos dizer que o corpo grita. Grita, e nem sempre a gente escuta os gritos do corpo denunciando as dores da alma. Gênesis 3,15 é a fala de Deus destinada à serpente, interditando a abordagem da amizade já estabelecida entre Satanás e a mulher. E eu já trouxe isso em vários momentos para falar, e está também no meu livro de família, dessas questões da feminilidade e maternidade que a gente pode ver nesse texto. Quando ele diz, porém, inimizade, ele interdita a abordagem de amizade iniciada com o inimigo, com o objetivo de um roubo geracional. Satanás não quer só roubar de você, não. Ele quer roubar gerações. O trabalho dele é para roubar gerações. E ele quer sempre entrar com essas questões mal resolvidas na família para poder roubar. E Deus interditou a abordagem da amizade. E a luta constante do inimigo é tentar restaurar a amizade com as mulheres através de um empoderamento maligno, objetivando esvaziar a masculinidade e a paternidade. O lugar do homem no projeto de Deus para a humanidade e o declínio da função paterna nesse tempo diz sobre isso. Gênesis 3,15 já apontava para o que a mulher carregaria no ventre. E eu creio, e sempre falei isso, que o avivamento que antecederá a volta de Jesus começará na família e vai se cumprir na família a profecia de Joel 2,28. Nos últimos dias derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos idosos terão sonhos, assim como eu, idosa de 73 anos, sonhando com uma geração cheia do poder e da unção do Espírito Santo de Deus. Aleluia, aleluia. E vossos jovens terão visões. O mundo hoje prega a visão de futuro. Em toda corporação, em toda empresa tem lá a visão de futuro de cada empresa. Mas, queridos, toda visão de futuro no mundo secular termina com a morte. O único que tem uma visão de futuro que transcende a morte é o cristão. Somos nós. Então, nossos jovens terão visão. Então, essa visão desse avivamento que vai começar na família
pela mulher, porque a mulher dá o tom da sua casa, a mulher estabelece o ritmo da sua casa, a mulher traz o clima da sua casa. E eu creio numa convocação, e já está acontecendo, de mulheres posicionadas junto com um esposo que tem se levantado como sacerdote no seu lar, para poder, com uma autoridade, dar esse respaldo para a mulher, para que o avivamento aconteça nessa geração. Eu creio nessa convocação que já está acontecendo. No dia 25 de outubro, nós vamos ter um grande ajuntamento de mulheres em São Paulo. Pretendemos fechar a Avenida Paulista, orando pela nação, como Esther, que se posicionou para orar pela nação. Mas Esther só conseguiu se posicionar porque ela tinha lá junto com ela um Mardoqueu que a orientou para que ela fosse diante do rei. Cadê os Mardoqueus dessa geração? Por isso, queridos, é tempo de nós entendermos que Jesus veio para ferir a cabeça de Satanás, a mentalidade maligna, e essa é a vitória que se cumpriu na cruz. Jesus ressuscitou e Ele garantiu a nossa vitória. Em Romanos 16:20, o apóstolo já nos apresentava a derrota definitiva que foi conquistada na cruz, quando ele diz: o Deus da paz em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. Há um tempo demarcado por Deus para a destruição total do império das trevas. Mas esse texto de Gênesis 3:15 conclui com uma expressão muito interessante: e tu lhe ferirás o calcanhar. Jesus já foi ferido na cruz, mãos furadas, pés furados, coroa de espinhos na cabeça. Mas Satanás continua aí nesse papel ao nosso derredor, rastejando para ferir o nosso andar, o nosso calcanhar. Quando Jesus venceu, o texto diz: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Cabeça fala de mentalidade para o corpo humano. E o calcanhar fala de quê? Qual a função do calcanhar para o nosso corpo? Como anda alguém com calcanhar ferido? Equilibrado ou desequilibrado? Você já teve uma ferida no calcanhar? Você já machucou seu pé? Como é que foi que você ficou andando? Você conseguiu andar com firmeza? Quando a gente está com a ferida no pé, o que a gente faz? Quando alguém chega por perto, você encolhe os pés, com medo que o outro machuque onde já está machucado. E adivinha onde o outro vai encostar? Exatamente onde já tem uma ferida. Então preste atenção nisso. Você já ouviu falar sobre o calcanhar de Aquiles? Diz a mitologia grega, que é com aquelas histórias de mitologia que a gente conhece muito bem, mas diz que uma mãe pegou seu filho para banhar num rio para ele se tornar indestrutível. E ela pega o menino pelos pés, mergulha e tira, só que não banhou o calcanhar. E aí se tornou o calcanhar vulnerável do Aquiles. Na verdade, isso é uma mitologia. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, para esse texto, a mentalidade de Satanás já foi destruída. E nós temos a mente de Cristo. Temos a palavra de Deus implantada em nós pelo Espírito Santo para nos guiar a toda a verdade. Mas o inimigo está ao nosso derredor, e sua estratégia é tentar desequilibrar o cristão, para que ele ande inconstante, capengando, e perca o equilíbrio e fique vulnerável à queda. Um homem e uma mulher sem equilíbrio, um pai ou uma mãe sem equilíbrio, deixam sua família e descendência sem direção e vulnerável aos ataques do inimigo. Um calcanhar ferido produz uma caminhada difícil, com dores que impedem a leveza do percurso.
porque a pessoa não consegue firmar aonde está ferido. Dá para distrair, irmãos? Não dá para distrair, porque uma ferida produzida pelo inimigo é uma ferida maligna. E uma ferida maligna infectada pelo mal que vem do inferno pode produzir uma infecção generalizada que pode levar à morte. Assim como no corpo, quando nós temos uma ferida que pode evoluir para uma sepsemia e levar à morte. Então pense nisso no sentido espiritual. Nosso maior desafio é exatamente encontrar o ponto de equilíbrio na vida. Todo lugar de extremos leva a distorções do propósito e ao desequilíbrio estrutural da alma. Em qualquer situação, o desequilíbrio traz consequências desastrosas e adoecedoras. Mas há um decreto de destruição para o inimigo e já foi cumprido na cruz. E para destruir uma serpente tem que esmagar a sua cabeça. E na cruz o preço foi pago. Observe o que diz o texto: o Deus da paz em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. O Deus da paz. O apóstolo poderia usar qualquer atributo de Deus, mas ele usa exatamente o Deus da paz, no conceito da Shalom judaica, que é o nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. No princípio de Deus, no preço pago, não tem que ter nada quebrado na nossa alma, não tem que ter nada faltando na nossa vida, não tem que ter nada fora do lugar, porque nós temos o Deus da paz que harmoniza a nossa vida, que alinha o nosso espírito, alma e corpo, porque Deus já preparou o antídoto para essa ferida na cruz. O sangue de Jesus, puro, incontaminado. E quando eu me aproprio da salvação em Cristo Jesus, eu não posso deixar que a minha mente seja ferida, contaminada pela ferida do calcanhar. O inimigo não vai me tirar do equilíbrio e me impedir de caminhar. Irmão, o inimigo não pode te tirar do seu equilíbrio para impedir seu caminhar, para você ficar vulnerável. Efésios 6 nos apresenta a armadura de Deus e o que nós podemos fazer para proteger a nossa mente. Capacete da salvação. O nosso calcanhar para nos dar firmeza e equilíbrio, e vindo o dia mau, ficai firmes, ficai equilibrados. Como que a gente fica equilibrado no dia mau? Calçando os pés com a preparação do Evangelho da paz. Calçando os pés. Se seu pé está calçado com o Evangelho da paz, não tem como o inimigo te picar, não tem como o inimigo te ferir. Ele vai tentar, mas ele já está derrotado, porque o Senhor já pisou na cabeça dele. Aleluia! É o Evangelho da paz que protege os nossos pés. Conformosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz. Mas ainda, fechando, em 1 Tessalonicenses 5:23, num texto tão conhecido nosso na parte B, quando nós falamos: e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Espírito, alma e corpo, todo o nosso ser, toda a nossa integralidade. Mas como que começa esse versículo? O Deus da paz vos santifique em tudo. O Deus da paz santifica o seu espírito, a sua alma e o seu corpo. O que é santificar? Tirar a contaminação. Então, quando o Deus da paz entra na nossa vida, não tem como o inimigo nos desequilibrar. Não tem.
Então, nós temos o Deus da paz. Ele não tem como distorcer a verdade na nossa mente, porque toda contaminação que vem, nós temos o antídoto, que é o sangue de Jesus, que nos purifica de todo pecado. E o Deus da paz, a paz não é um sentimento, queridos. A paz é uma pessoa. Jesus é a nossa paz. E quando Ele entra na nossa vida, Ele vai tirando toda a contaminação. Somente a paz harmoniza o psiquismo. Somente a paz alinha o espírito, a alma e o corpo. Somente a paz. E não é no nível do sentir paz, é no nível de ter a paz. E a paz vem pela presença do Espírito Santo de Deus em nós. E quando essa paz confirma no nosso coração que nós somos filhos amados do Pai, e como filhos amados do Pai, nós temos senso de pertencimento, nós sabemos quem somos, nós sabemos a quem imitarmos, porque nós temos identidade de filhos amados. Querido, você não é órfão na vida de pai vivo e ausente. Você foi adotado por um Pai vivo e presente, e que provou o seu amor por nós na cruz. Portanto, seja imitador de Deus. Ande em equilíbrio, porque você pode andar em amor, andar na luz, andar como sábio. Se você anda em amor, você produz o fruto do Espírito. O fruto do Espírito é singular. O fruto do Espírito é amor. Se parar no amor, já disse tudo. Porque tudo mais que tem depois do amor deriva do amor. E é o único singular que quando você exercita o amor, você vai produzir alegria, paz, bondade, e aí ele se transforma em plural. Mas ele só se transforma em plural quando sai de nós e transborda para o outro. O amor que transborda é o amor plural, e ele é singular, porque quando nós nos conectamos à fonte do amor de Deus, o amor jorra na nossa vida e vai em direção ao outro. Andai como filhos da luz. A luz vai colocar à prova as nossas ações. Por isso que o versículo 14 diz: desperta tu que dormes. Desperta. Dá um cutucão no biscoito do seu lado. Desperta tu que dormes. Desperta. E aqui não está falando de um sono normal. Aqui está falando de um sono da morte. A morte espiritual. Então desperta, meu irmão. Não fique acomodado no meio das trevas. Acorda. Não fique distraído. E ande como sábio. Sábio não perde tempo. Sábio se afasta de qualquer coisa que nos tire do equilíbrio. Sábio se enche do Espírito. Sábio faz da vida um verdadeiro culto a Deus em todo momento. Sábio vive a cultura da gratidão. Simplesmente porque tem o temor reverente do Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Logo, não há sabedoria sem o temor do Senhor, porque o temor do Senhor pavimenta o caminho da sabedoria. Qualquer coisa fora disso é distorção. E a vida precisa ser norteada por princípios, porque os princípios da palavra de Deus nos levam pelo caminho eterno. Como diz o Salmo 139, 24: guia-me pelo caminho eterno. Os atalhos que tomamos nos levam por descaminhos e pode nos lançar exatamente à deriva da vida sem rumo e propósito. Mas esse é o caminho. Andai nele, andai em amor, andai na luz, andai como sábio, com os pés calçados na preparação do evangelho da paz. E aí não tem inimigo que vem para te tirar do seu ponto de equilíbrio, porque você está firme no propósito pelo qual o Senhor determinou para você, em nome de Jesus. Amém?